Como é que funciona o índice futuro? Tá? O índice futuro, basicamente, ele é um derivado do Ibovespa. O Ibovespa é um índice composto pelas 56 ações mais líquidas do mercado e elas vão trocando de tempos em tempos. Então, a cada quadrimestre, eles trocam a composição do índice, tá? Do Ibovespa. E o índice futuro, então, é um derivado disso. Para que ele serve? Ele serviria idealmente como uma ferramenta de hedge. O que é uma ferramenta de hedge? Uma ferramenta de proteção de mercado. O que significa isso, basicamente? Significa que você poderia ficar comprado no Ibovespa à vista, e se você acha que o mercado vai cair, você vende o futuro. Vendendo o futuro, tu não precisaria vender todas as tuas ações do Ibovespa e tu poderia deixar o mercado recuar, tu ganharia dinheiro com a queda do futuro e com isso automaticamente tu teria uma proteção. Tá? Uma proteção boa, diga de passagem. Tá? Não é o que a maior parte das pessoas faz. A maior parte das pessoas opera futuro para fazer ganhos especulativos. Especulativos. Aqui a gente está vendo então o futuro de um lado, eu vou mostrar só o futuro e não o dólar está aqui do outro lado, tá? Então isso aqui é o índice futuro. Quanto é que vale cada contrato desse? Tem dois tipos de contrato no futuro. Tem o futuro cheio e tem o mini índice. O mini futuro, tu opera basicamente um contrato a cada vez que tu pedir. Esse é o mini índice. A maior parte das pessoas opera mais o mini índice do que o índice futuro cheio. Enquanto que o índice futuro tu só pode operar de 5 em 5 contratos. Um contrato de futuro cheio é esse R$ 110.970. Um contrato de futuro cheio. Mínimo meio milhão. Então, quando tu opera com 5, tu está operando meio milhão. Exatamente, meio milhão. O que é muito. Muito. É muito dinheiro. Quando tu opera um contrato de mini, você está operando 20% do valor do contrato do cheio. Ou seja, você está operando R$ 20.000. Então, um contrato de mini é R$ 20.000. Entendeu? Uhum. Bom, como é que eu vou calcular ganhos e lucros em cima do mini? Como é que eu faço esse cálculo? Funciona da seguinte maneira, tá? Um contrato de mini a cada 100 pontos vai ser igual, 100 pontos é igual a R$ 20. Subiu 100 pontos, tá? Tu ganhas R$ 20, caiu 100 pontos, tu perde R$ 20. Entendeu? Se você trabalhar com 5 contratos, 100 pontos, R$ 100. Então, em verdade, para cada R$ 1 que oscila, para cada um ponto que oscila, para cada um ponto que oscila, você vai estar ganhando em torno de 0,20 centavos. Tá? É isso que a gente vai estar vendo aqui, basicamente, quando a gente opera o mini índice. O que tu está vendo agora, o mini índice e o futuro, eles abrem sempre 1 hora antes do à vista. Então, a gente vai abrir às 9 da manhã, o à vista hoje está abrindo às 10 da manhã, e deve terminar junto com o à vista lá pelas 18 horas. Existem contratos de futuro de dólar, existe contrato de futuro de mini índice. O que nós estamos falando aqui hoje é sobre mini índice. Aqui tu está vendo esse gráfico, esse é o gráfico de 10 minutos, é o gráfico que eu mais utilizo para operar o futuro. Só que eu faço uma coisa um pouquinho diferente. Sabe o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu olho 2 time frames diferentes ao mesmo tempo. O que são 2 time frames diferentes ao mesmo tempo? 2 tempos ao mesmo tempo. Tipo, 60 minutos ou 10 minutos. Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui, basicamente, no gráfico de 60 minutos, identificar como estão as médias móveis nos 60 minutos, que é o time frame mais longo. Quando eu visualizo 60 minutos totalmente direcional para cima, como é o caso, inclusive, qual é o setup que está se formando aqui agora dentro dos 60 minutos? Filha mal criada e 1, 2, 3. Exatamente, o filha mal criada e 1, 2, 3. Tá? Então, como está se formando isso dentro dos 60 minutos, eu entro no 10 minutos, que é o time frame menor, e vou procurar por pontos de compra no 10 minutos. Entendeu? Já que os 60 minutos está me indicando, Alexandre, opere mais na compra, eu vou procurar dentro do 10 minutos na ponta
da compra. Tá? Então é o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento. Tá? Então olha só, a gente abriu num gap de alta. Vejam que essa sombra inferior aqui é vendedor tentando empurrar o mercado para baixo. A gente consegue fechar esse primeiro candle em alta, rejeitando a venda que estava pressionando para tentar recuar o mercado. Então houve uma negação da ponta vendido. Tá? Observa que o mercado já tinha feito uma queda aqui. Essa queda montou um duplo fundo. O que é um duplo fundo? O mercado bate em 110,615, entra comprador, o mercado tenta recuar de novo. Os vendedores tentam empurrar mais uma vez contra aqui. O que acontece com eles? Batem nessa muralha de compradores que impede o mercado de cair. E agora a gente está fazendo isso daqui, ó. Então observa, a amplitude desse candle aqui é de 225 pontos, 230 pontos. O que significa que se eu entrar com um contrato, eu vou estar arriscando quanto? Se eu entrar com 5, eu vou estar arriscando R$220, certo? Porque o meu stop é de 220 pontos, 230 pontos. Se eu entrar com um contrato, vai ser 1/5 disso. 1/5 de 230. 40 e poucos reais. Eu ia fazer a continha certa, mas É. Então a gente vem aqui e coloca, por exemplo, 5 contratos aqui. Então vou botar um risco de R$230 nessa operação. Ó. E uma vez colocando aqui, ó, veja que eu coloco a operação aqui. Deixa eu só botar uma coisinha certa aqui. Ó. Índice. Não. Aqui. Ó. Pronto. Ó, eu botando aqui, ó, a ordem nesse ponto, o meu stop fica imediatamente abaixo da mínima do dia e eu vou estar arriscando R$245 para operar isso. E qual vai ser meu alvo? Meu alvo vai ser 2 vezes meu risco para cima, R$500. Observa que antes de atingir meu alvo, tu acha que eu vou atingir esse alvo fácil ou dificilmente? E por quê? Provavelmente dificilmente. Por quê? Porque, sei lá, o índice não é meio volátil. Não sei lá, é uma coisa que não funciona muito bem. Fala mais alto que eles não estão ouvindo bem lá em casa, lá na internet. Por que tu acha que seria difícil nós atingirmos essa região aqui de 111.545 pontos? Primeiro que é um alvo meio grandão e segundo que é um papel meio volátil, eu acho, né? Tá, o alvo é longo, é verdade, nós estamos falando de um alvo de quase 500 pontos para cima, só que assim, a volatilidade de um determinado índice, na verdade, tornaria mais fácil tu atingir um alvo longo. Se o teu índice está acostumado a andar 1.500 pontos e teu alvo é 500 pontos, teoricamente é mais fácil tu atingir esse alvo, não acha? Mas talvez demore mais, porque ele fique dando idas e voltas. Talvez ele fique dando idas e voltas, mas o fato é que a gente sabe onde o mercado vai encontrar a zona de venda. Onde é que tu acha que o mercado vai encontrar a zona de venda aqui? Olha essa região. O mercado sempre tenta, No suporte ali. nas resistências, no suporte onde tu vai ter comprador, que seria aqui, ó. Sim, na resistência. Então, se aqui nós temos compradores defendendo, nós vamos ter vendedores batendo nessa região aqui, ó. Troca o nome dos dois. Dificultando o rompimento dessa região. Então, se o mercado subir, isso é um grande C, se o mercado subir, ele vai ter dificuldades para encontrar a ruptura de 111.313, que é o topo anterior e, na verdade, a máxima do dia prévio. Tá? Então, aqui seria um ponto complexo, em que a gente teria vendas acontecendo nessa região em 111.200 e alguma coisa, 111.300. Então, se tu comprares aqui, com o stop nesse ponto, onde seriam as principais zonas de resistência? A gente vai ter 111.310, que é a máxima de ontem, e ao mesmo tempo tem um outro topinho aqui, tá vendo esse topinho? Menor. Menor, é um topo menor, também incomodando na região de 111.200. Essas seriam duas regiões de preço que a gente teria uma dificuldade de ultrapassar. Tá? Bom, observa. Dentro desse meu gráfico ainda tem algumas outras figuras que me ajudam a identificar zonas de compra e zonas de venda. Essa linha que você está vendo aqui, ó, essa linha em preto, o nome dela é VWAP. Eu ia perguntar o que é isso. VWAP, tá?
ele recebe um nome. Na verdade, ele é o preço médio dos negócios ponderados pelo volume. Complexo, né? Me perdi no meio do nome. Te perdeu no meio do nome, mas tudo bem. Tá, deixa eu tentar traduzir. Se eu tiver um negócio a 100.500 pontos, tá? E eu tive 5 contratos negociados ali, eu vou ter um preço médio, 100.500 pontos, 5 contratos. Mas digamos que logo a seguir eu tenho um outro negócio a 100.600 pontos, só que agora foram negociados 10 contratos. Se eu quiser tirar uma média desses negócios, eu não posso simplesmente pegar 100.500, 100.600, somar e dividir por 2 e encontrar 100.550, porque eu tive mais negócios em 100.600. Então, o que é o volume médio ponderado? O que é o preço ponderado pelo volume? O preço ponderado pelo volume, basicamente, ele vai dar mais peso para 100.600 do que ele deu para 100.500, e com isso ele constrói uma média móvel ponderada pelo volume de negócios. É como uma média móvel, só que ponderada pelo volume. Só que tem um detalhe, é mais importante do que legal isso. Sabe para que ele serve? Além de funcionar com um fortíssimo suporte e uma fortíssima resistência, muitas vezes quando o preço está abaixo dele e o mercado bate nele, ele funciona para o seguinte: digamos que eu fosse gestor de um asset e você fosse minha operadora de mesa, eu chegasse para você e falasse o seguinte: Carolina, a gente precisa tomar posições no futuro, a gente precisa comprar posições no futuro, certo? Você tem a missão de comprar 300.000 contratos de futuro ao longo do dia. Aí você vai dizer: beleza, chá comigo, deixa comigo que eu toco pau. Só como é que você vai fazer isso? Você vai tentar comprar o mais abaixo possível ou o mais próximo possível do VWAP. Por quê? Porque se você conseguir comprar abaixo do VWAP, eu como gestor vou chegar para você e falar: Carolina, você fez um ótimo trabalho, você comprou 100 pontos abaixo do VWAP, a sua média de compra foi 100 pontos abaixo do VWAP, toma aqui, você vai ganhar uma comissão extra. E se você comprar longe do VWAP, se você comprou aqui, se o seu preço médio é o preço mais alto do dia inteiro, eu vou chegar para te falar: não tem comissão para você hoje, porque você comprou longe do VWAP. Então, quando nós temos o VWAP subindo, o mercado está comprador. E toda vez que o mercado se aproxima do VWAP, perde o VWAP, é um bom ponto de entrada, porque aqui vai ser zona de suporte. E quando nós temos o VWAP caindo, como é o caso aqui nós vamos procurar vendas, vendas, vendas em cima do VWAP. Compras em cima do VWAP, vendas 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 em cima do VWAP. Entendeu? Então, aqui nós vamos utilizar um modelo, basicamente, que vai trabalhar em cima desse cenário, perguntando. Tem umas perguntas também que estão entrando aí na plataforma fechada. Depois eu respondo as perguntas, pessoal. Primeiro eu estou ensinando para ela como é que a gente opera mini índice. Então, a minha ideia aqui, realmente, eu poderia fazer o seguinte, olha só. Eu poderia, ao invés de tomar o meu alvo lá, vai dar o alvo, vai dar a entrada daqui a pouco. Veja que agora ficou bem mais estreito aqui o movimento, ó. Eu posso colocar um stop bem mais curtinho aqui, ó. Tá vendo que eu posso colocar meu stop aqui? E aí agora o trade foi iniciado. A operação foi iniciada, o trade está rolando, tá? E agora, como eu estou com o meu stop mais curto, o que eu poderia fazer para reduzir o meu nível de estresse na operação? Eu posso jogar essa amplitude para cima e eu poderia, por exemplo, realizar parcial aqui. Poderia fazer uma realização de 3 contratos em 111, 185. E se batesse ali, eu não teria mais nenhum tipo de prejuízo nesse trade. Entendeu? Então, muitas e muitas vezes, a realização parcial no nosso risco projetado para cima pode ser uma boa estratégia. Eu poderia, por exemplo, então, botar uma venda de 3 contratinhos aqui, nesse ponto. Fico vendido aqui. Quando bater ali, eu vou vender. E daí meu stop fica abaixo da mínima. Tá? E automaticamente, com isso, então, eu posso conduzir os outros 2 contratinhos que eu tenho para buscar o alvo lá em cima, em 111, 545. Entendeu? Então, essa é uma forma muito legal de ser feita,
Tá? Uma forma muito legal de ser feita. E a gente entende isso daqui como uma maneira que tu vai ter sempre o teu risco contido. Observe que aqui eu estou com stop de quantos pontos? 121 pontos de stop, o que significa que eu estou arriscando R$ 120 nessa operação, já que eu estou com 5 contratos. Tá? Não é pouco. R$ 120 é dinheiro. É muito dinheiro. Dá pra comprar uma box de mangá. Dá para comprar uma box de mangá. Então não dá para correr riscos exagerados, montando operações muito pesadas. E é um risco muito forte que as pessoas fazem isso. Elas se alavancam muito. Então a gente tem que cuidar isso bastante. Tá? Mas o princípio todo é você ter um sistema operacional e dentro do sistema operacional que tu está trabalhando, você calcular o seu controle de risco para que você possa tomar as operações tendo o menor risco possível, buscando aumentar a probabilidade de ter ganhos. Tá vendo aqui embaixo, essa ferramenta aqui, ela é o estocástico lento. O estocástico lento, ele é um oscilador. O que é um oscilador? Então pergunta, meu Deus do céu. Oscilador é uma ferramenta que tem como objetivo estabelecer o movimento pendular do mercado. O que é o movimento pendular do mercado? Nós vamos ter sobrevenda, sobrecompra, sobrevenda e sobrecompra. Existe um limite máximo de expansão para cima, existe um limite máximo de expansão para baixo. O oscilador tem como propósito indicar justamente isso. Quando você está no seu limite máximo de expansão de compra, por exemplo aqui, acima de 80, veja que a gente está nesse topo. Observe que a outra vez que a gente bateu aqui, nós também atingimos um novo topo. E aqui ele te mostra o estado sobrevendido. O que é um estado sobrevendido? Vendeu mais do que poderia. E, portanto, vai subir. Então, olha como ele consegue marcar muito bem, com uma precisão bastante interessante, os fundos e os topos de mercado. Isso aqui utilizado em um time frame maior, por exemplo, um gráfico diário, é simplesmente fantástico. Fundo de mercado, topo de mercado, fundo de mercado, topo de mercado, fundo de mercado, topo de mercado. Então aqui a gente está utilizando isso num gráfico de 10 minutos. Agora, o que eu quero que tu faça aqui com bastante atenção? Percebe? Tá? A gente tem basicamente este fundo. Concorda comigo que isso é um fundo? Porque ele tem a sua mínima, mais baixa que o anterior e mais baixa que o seguinte. No mesmo nível desse fundo, tá vendo? Esses dois fundos estão tocando o VWAP de ontem. Mas olha o nosso estocástico. Olha o fundo e olha esse fundo. O que significa? Tem uma coisa de diferente aí, né? Se esses fundos estão no mesmo nível, teoricamente, o nosso indicador deveria também estar no mesmo nível. E ele está? Não. Ele está mais alto. E isso significa o quê? Isso significa uma divergência altista. O que é uma divergência? É quando o indicador faz, quando o preço faz um movimento e o indicador faz um movimento diferente. Então, quando o preço faz um fundo mais baixo que o anterior, ou no mesmo nível aqui que o anterior, como é o caso, e o nosso indicador faz o quê? Fundos mais altos. Isso indica que os preços caíram, mas caíram com menos força, caíram com menos potência, caíram enfraquecendo a queda. Então, o potencial de alta cresce exponencialmente. Entendeu? Bom, isso é a teoria. Tá? Isso é a teoria. O ponto de entrada é assumido aqui, o stop está ali. A conduta mais sensata, por causa da volatilidade do futuro, seria deixar o stop abaixo da mínima do dia? Sim. Isso seria o mais sensato. Tá? Por causa da volatilidade, partindo da premissa que eu já aceitei perder esses R$ 230 aqui, que eu já considerei eles perdidos e que eu não precisaria ficar preocupado
em levantar stops muito rapidamente. Então o stop segue aqui embaixo. Meu alvo para realização parcial está no topo do dia anterior, aqui. E se conseguir romper esse topo, aí sim eu vou buscar 2 vezes o alvo do meu candle comprado para cima. Entendeu? Se eu colocar um alvo muito curto aqui, com um stop muito longo, o que vai acontecer com a expectativa matemática do meu modelo? Vai desabar. E aí não podemos ter isso. Tu sabe o que é expectativa matemática? É a relação de quanto tu ganha com quanto tu perde? Exatamente isso. Perfeito. Então essa foi uma aula introdutória de como nós operamos o índice futuro, no caso o mini índice futuro. Tu quer fazer a pergunta? Faça. Quero. Toca pau. O que são esses outros risquinhos coloridos perto do VWAP? Ah, Vermelho e verde. o que são esses outros riscos aqui? Boa pergunta. Então, como eu estava mostrando, aqui é o VWAP. Aqui são as VWAP Bands, são bandas, na verdade. Ele pega um desvio padrão do VWAP, joga para cima, mais um desvio para cima, mais um desvio para cima. Ele pega um desvio para baixo, outro desvio para baixo. E daí com isso ele vai construindo o que parecem ser rodovias. Parece uma rodovia isso aqui, né? É. Veja como marca a resistência com muita precisão. Ó. Olha como marca suporte, 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 resistência, suporte. Com uma precisão, olha a resistência, resistência, resistência. Então, as VWAP Bands funcionam como suportes e resistências intradiárias que te dão orientações de, cara, eu estou chegando aqui, batendo na VWAP Band, com o meu estocástico lento sobrecomprado, formando um candle de inversão, quem sabe eu saio da minha operação comprado e espero para comprar aqui embaixo de novo. Então, eminentemente, ó, quando tu vê uma situação dessas, mercado batendo no VWAP, com estocástico lento aqui, você considera com vendas para comprar aqui, ó. E quando você vê o preço batendo na VWAP Band, que é o primeiro suporte do dia, montando este candle de reversão aqui, ó, com o estocástico lento neste nível aqui, você considera uma compra para vender no VWAP. Você fica daí operando esse trading range, esse canal que está se desenhando aqui dentro do VWAP. Interessante. Isso é legal, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal e bastante emocionante, digamos assim. Só que tem um detalhe nisso. Esse aqui não é o meu gráfico perfeito para day trade. Dentro do meu gráfico perfeito de day trade, eu ainda coloco uma outra ferramenta. Uma ferramenta chamada máximas e mínimas do dia anterior. Recebe o nome em inglês de prior quote. Então eu coloco aqui a cotação prévia. Veja que aqui aparece a cotação prévia. Eu vou colocar ela em vermelho, porque vai marcar a máxima do dia prévio. Então eu coloco aqui. E aqui, ó, em vermelho aparece a máxima do dia anterior. E eu coloco também no meu gráfico intradiário o prior quote, que vai me mostrar onde está a mínima do dia anterior. Por que tu faz isso? Por que fazer isso? Porque nestes pontos eu vou procurar por um sistema operacional que você já conhece, que é o armadilha, o trap. Então o que eu vou querer ao longo do dia? Tudo que eu vou querer ao longo do dia é que aconteça um sinal como esse aqui, por exemplo. Ó. Tá vendo que a gente tem um candle que tenta romper a máxima do dia prévio que está aqui em vermelho? E daí logo após esse candle a gente perde essa mínima? Isso é um trap. É um ponto perfeito de venda. É um dos melhores pontos de venda de day trade que existem. Quando o mercado tenta romper a máxima do dia prévio, todo mundo se empolga pensando, agora vai! Eles entram comprando desesperadamente, e aí quando bate aqui, perde essa mínima, não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Tá? Então o trap, ele é fantástico de ser operado, ele é muito bom de ser trabalhado, e por isso que eu tenho sempre, mas a perda tem que ser no candle seguinte, tá? Eu tenho sempre a máxima e a mínima. Olha aqui, ó, por exemplo. Esse aqui perde a mínima, mas não rompeu no candle seguinte. Então não foi bom o trap para ser operado. Né? Vamos ver se a gente tem algum outro exemplo aqui. Aqui, ó, trap. O mercado sobe, tenta romper a máxima do dia anterior, perde essa mínima, pau, venda. Stop acima dessa máxima. 138 pontos de risco. Projeta o alvo 2 vezes para baixo. Bate no alvo. Tu bota R$260 no bolso
o que seria um trade bastante simples de ser executado. A gente tem hoje o payroll é às 10h30 da manhã, isso movimenta um pouco o mercado, deixa o mercado um pouco mais tenso. Isso aqui é um trap falso. O que é um trap falso? A gente tenta romper a máxima do dia atual, não do dia de ontem, e a gente perde a mínima nesse candle aqui. Isso seria um trap falso. Tá? Do dia atual é falso. Do dia atual é falso. O verdadeiro em cima do dia anterior, que está aqui em cima. Certo? Uhum. Mais alguma dúvida antes de nós finalizar a nossa aula de hoje? Não, agora tá. Tá de boa? Uhum. Beleza.